Fala, galera, estamos aqui no primeiro programa Mana Mana. A gente vai estar se encontrando sempre para conversar um pouco sobre a cidade na nossa perspectiva feminista, nas experiências que a gente tem no conjunto da cidade enquanto mulher. Pois é, gente, é um prazer enorme também estar aqui começando esse Mana Mana. Pra gente é uma honra estar aqui. Sou muito feliz, acho que o Mana Mana vai ser sucesso, vai bombar. Vamos que vamos! Não, e dizer que o silêncio, né, e a invisibilização das vozes e da vida cotidiana das mulheres é algo que faz parte desse sistema de opressão. Então, quando a gente está aqui falando, escutando sobre as mulheres e com as mulheres, a gente está também quebrando esses muros da mídia e dos próprios movimentos sociais, dos partidos, né, que invisibilizam muito a voz das mulheres. Uhum. Nesses tempos, né, de criminalização da pobreza, de violências cada vez mais impostas pelo Estado nas periferias, nas favelas, nada como a gente discutir essas questões tão fundamentais, né? Eu acho que é muito preocupante na sociedade que a gente vive essa crescente naturalização da militarização. Uhum. Você está vendo as ruas controladas por segurança privada, você está vendo o apoio da população quando chegam as tropas aqui no Rio há um tempo atrás. Durante os mega eventos esportivos, Copa e Olimpíada, todo mundo aplaudindo a presença militar. Então, como se a presença militar fosse resolver o problema estruturante dessa sociedade, da violência, né? Como se a violência fosse apenas combatida na aparência e não na essência. Sim. E como essa aparência ela é convincente, ela é realmente... As pessoas acreditam. Pessoas, inclusive, com uma certa formação, né? Apoiando essa presença militar. E eu vejo isso com muita preocupação. O que você acha disso? Eu fico pensando assim, você está falando sobretudo em pessoas que a gente não espera, né? Que vão apoiar isso, né? Fala assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Então eu vejo assim, é quase como se fosse assim uma estética que tranquiliza, né? Quer dizer, eu vejo ali, estou vendo os tanques, os blindados, aquilo... Dá uma sensação dá de uma segurança. sensação, e é isso, né? Quer dizer, quando você fala, né, por exemplo, das causas da violência, poxa, olha só, a gente não teria que ter políticas para isso. E aí, assim, por exemplo, acho que uma questão chave é a questão da descriminalização das drogas, né? A gente sabe que essa é a questão, né? Quer dizer, a violência armada que hoje toma as cidades brasileiras, ela gira em torno da questão da comercialização de substâncias ilícitas, né? No varejo, na realidade, no varejo, né? E a gente sabe que tem uma coisa muito maior por trás disso. E esse debate é um debate bloqueado. E ele é bloqueado em vários níveis. Ele é bloqueado porque tem investimento da bancada da bala contra isso, contra esse debate, né? Ele é bloqueado porque tem o debate moral, né? E aí o papel das religiões é fundamental nisso, e isso tem que ser discutido, né? Religiões que valorizam a vida, elas têm que levar essa valorização à última consequência, né? Quer dizer, como é que uma questão moral sobre o uso ou não de substâncias psicoativas pode ganhar da preservação da vida, né? Então, acho que isso é uma coisa que as comunidades religiosas têm que debater, né? E terceiro, tem essa ideia de que é como se fosse assim, uma coisa muito abstrata, né? E eu quero uma coisa para hoje, eu quero agora, né? Eu quero que o meu filho possa ir na escola e não ter o seu celular tomado. Eu quero poder chegar em casa sem ficar olhando para um lado para o outro. Claro, todo mundo quer isso, né? Claro. São desejos legítimos, claro que são. Todo mundo quer, como diz o funk, andar tranquilamente na favela, na cidade, ou seja lá onde for, onde eu nasci, né? No entanto, não existe essa resposta imediata, ela é farsa, ela é falácia, ela é jogar dinheiro público fora. Ela reproduz um modelo falido. Sim, até porque a gente tem que pensar tempos, né? de onde vêm as armas que estão, né, na guerra, entre aspas, no Rio de Janeiro. De onde isso vem, sabe? E o Brasil é um dos principais produtores de armas leves, né? Exportadores de armas leves, abastecendo aí essa indústria da morte, Sim. que é uma coisa que a gente tem que discutir também, né, gente? Essa indústria armamentista. Sim. Quem financia essa indústria armamentista? E quem está sendo financiado por ela. Né? Exatamente, porque isso é a bancada da bala, a gente tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada do banco. Porque também... É BBBB, né? Banco também. Mas elas são do banco também. Exatamente. Porque essa novela brasileira que a gente está assistindo, cada dia um capítulo, banco.
judiciário e a mídia nunca vão entrar como vilões. Jamais vão entrar como vilões. Né? São absolutamente preservados também nessa construção. A mídia legitimando essa guerra do Rio. Quer dizer, como você falou, uma guerra que tem foco, né? Quer dizer, uma guerra, 2 estados declaram guerra, um lado e outro. Será que os 2 estados declararam guerra, né? Um é um estado, o outro não é um estado. A favela não é um estado que possa ser passível de uma guerra. Conceitualmente não é conceitualmente. guerra, como é que, né? Pô, como pode ser, né? É extermínio. Sim. É extermínio. 60 mil assassinatos, homicídios por ano no Brasil, gente. 81 dos 100 são de negros. Negros e pobres. Eu acho que esse era o problema número 1 de política pública, tem né? Tem que repetir esse número 1000 vezes. 1000 vezes, 1000 vezes. Não pode ser coincidência, né? Não, teve uma presença de um jornalista inglês aqui no Rio e ele cobre guerras. Cobriu a guerra da Síria, do Iraque, Afeganistão, e ele disse que nunca viu a situação como a situação da atuação da polícia como no alemão. Ele disse que nem a Palestina é assim. Que a polícia age em horário de aula, que a polícia entra e atira com pessoas transeuntes na rua. Ele ficou absolutamente chocado com a situação. E essa situação absolutamente chocante que a gente vive no Rio de Janeiro, gente, é naturalizada. É naturalizada. Isso é o que mais me assusta. Como é que a gente pode naturalizar tiroteio em porta de escola? E naturalizar a morte, né? E a morte Dentro de quem, né? Quem pode morrer? É como se essa militarização, essa aparência, né, com tanque, com blindado, com militar, com etc., ela fosse dar conta da essência, que são os fatores geradores dessa violência, que jamais são atacados do ponto de vista do Estado, né? O Estado só chega com a bota, né? Não chega com as políticas sociais, etc. Então, isso vai sendo legitimado, de alguma maneira, pela mídia, pelas telenovelas. Vamos lembrar que quando a UPP chegou, teve uma novela famosa, Salve Jorge, que era o herói era o cara da UPP que se apaixona pela moradora da favela. Ou seja, processo ideológico mesmo de consolidação das ocupações militares. Então, isso é uma questão, né? Eu acho que você cria, assim, né, uma estética que tranquiliza, vamos dizer assim, né? Você passa pelo blindado, passa pelo tanque, passa pelo militar e se sente... Isso é bem um olhar da classe média carioca, né? Se sente tranquilo. Enquanto as pessoas na favela veem a polícia e se ressentem, né? Veem aquilo como um perigo, porque de fato é uma iminência de perigo. Na classe média é a tranquilização. Então, assim, eu vejo que as pessoas, boa parte da sociedade, e aí não é só o Estado, não é só a mídia corporativa, né, não é só as elites, não quer enfrentar essa questão, né? É isso, é essa sensação de segurança. Eu acho que tem uma coisa libidinal também, seriamente falando, assim, nessa coisa da vingança, né, do pega, mata, amarra, tortura, né? Isso, justiceiros, né? Acho que tem uma... O que é fazer justiça, na verdade? Sim. É satisfazer um sentimento de vingança. Você tem isso, é prazeroso, a gente sente, assim, o jeito que as pessoas se relacionam com isso, né? Então, qualquer proposta que vá no dissenso, né, e que vá nas causas, que vá nas raízes, é visto como a coisa utópica, é academicista, não sei o que, as pessoas não querem encarar essa discussão, né? No entanto, se a gente for ver historicamente, quantas vezes a gente teve, né, desde o final da ditadura para cá, ocupações armadas no Rio de Janeiro. E de lá para cá, o que aconteceu com a violência urbana? Cresce exponencialmente. Né? Quer dizer, está provado que isso não é nada, isso é dinheiro público jogado no lixo, né? E se continua a investir nisso, a clamar por isso, quer dizer... São velhas respostas, que são as mesmas respostas há muito tempo, e respostas que só têm produzido mais violência. Eu acho que tem uma coisa que, não sei como vocês estão vendo isso, assim, a volta do clamor para a população se armar, eu acho que e é isso, aí você legitima isso com a sensação do medo, a resposta, a sensação do medo, né? A mídia o tempo todo, é o medo. O medo da violência urbana, violência que já é sentida de forma muito gritante em quem vive em favela, periferia, desde sempre. Então é o medo. O medo é a legitimação dessa militarização e com a maneira como o aumento dessa violência ela é
colocada na mídia, ou seja, muito medo, né, a política do medo, e as pessoas querem se armar. Eu não sei se vocês estão sentindo esse retorno um pouco desse debate, que eu acho que acaba legitimando também o que está se voltando a discutir desde redução da maioridade penal. Sim. Até alguns clamando por revogar, né, o desarmamento. O que espanta nisso tudo é o silenciamento, justamente que a gente estava falando, acerca das causas, né? Porque como é que as pessoas acham, assim, que vai ser uma sociedade onde todo mundo tem uma arma e resolve seus problemas assim, né? Como, né? Será que elas acham que elas não vão ser vítimas dessas armas? Quando você for discutir no trânsito, quando você for exigir seu direito, né? Quando alguém te desrespeitar na rua, você é mulher, por exemplo, né? Um cara te dá uma cantada, você responde, toma um tiro no meio da cara por causa disso. Quer dizer, acho que as pessoas não medem as consequências disso que elas mesmas pedem. Por isso que eu falo que vira meio uma performance isso, sabe? Porque as frases se repetem, as demandas se repetem, essas exigências, por mais que você mostre, né, com dados, com estudos, com experiências em outros lugares, que esses caminhos, eles não resolvem nada o problema da violência, parece que vira meio que uma forma a ser repetida, assim, né? Aquele padrão que fica, aquele discurso que fica, parece que é um moto contínuo, né? E o corpo das mulheres é esse território onde essa prática de olho por olho, dentro por dentro, já é muitos séculos realizado, porque você veja, o feminicídio no Brasil é crescente, a violência contra a mulher é crescente, os casos a maioria das mulheres que são assassinadas ou sofrem violência são por pessoas que elas mantêm uma relação amorosa, seja marido, namorado, ou ex-marido, ou ex-marido, ou ex-amante, são esses o que assassinam, ou seja, que possuem as armas e vão lá e matam essas mulheres. Além disso, a grande parte das mulheres não sofrem violência dentro de casa. Quase 50% da violência que as mulheres sofrem... A casa é mais perigosa que a rua. Então, para nós mulheres, a casa não é segura, a rua não é segura. E aí, se todo mundo se arma, onde é que a gente vai ficar? Nos preocupa de maneira brutal essa tendência de armamento da sociedade como um todo. Olha os Estados Unidos, gente. Chacinas, escolas, né? Que isso né? É meio que comum nos Estados Unidos, né? Chacinas, pessoas compram uma arma e vão, matam. Quer dizer, esse é o modelo, é o American Way of Life. Quer dizer, quando a gente fala de imperialismo, e eu aprendi muito isso com Adolfo Pérez Esquivel, o Prêmio Nobel da Paz, ele se dá exatamente pelo domínio da cultura. É no âmbito da cultura onde o imperialismo se enraiza, num jeito... E a cultura, né? Os hábitos também, né? A maneira de ser e de estar nesse mundo, né? A cultura nesse sentido, né? Sim. E tem também, junto disso, um clamor punitivista que é também irracional, que é né? A vingança. Que é essa vingança também, né? Quer dizer, você quer um Estado punitivo e vingativo. Então você fala, mas é impunidade. Gente, como é que é impunidade num país que tem mais de 500 mil de encarcerados? Quinto com maior população carcerária. Não, é terceiro maior que a gente pede para os Estados Unidos, que é, né? E China, assim, né? Então, quer dizer, não é questão de falta de se punir, né? Tem essa ideia de que não se pune. O mesmo sistema socioeducativo, né? Que lida com menores com problema com a justiça, né? Está cada vez mais inchado, nunca se prendeu tanta gente. Então, por mais que, né, você fale isso, e às vezes até os próprios movimentos sociais caem nessa coisa do punitivismo, né? Pedir lei para punir mais, né? Novas tipificações criminais para dar conta desses, né, ou feminicídio, ou LGBTfobia, enfim. E a gente legitimando um sistema penal que nessa engrenagem toda serve para quê? Né? Aprofundar a desigualdade social, aprofundar a violência. Rafael Braga que o diga, né? Exatamente, aprofundar o racismo, né? Então, acho que uma das coisas que a gente tem sério para enfrentar, e aí, inclusive entre nós da esquerda, é esse enfrentamento à lógica punitivista, né? E a demolição do Estado penal. Porque né? você silencia as medidas estruturais, inclusive, Sim, assim, quando você prioriza isso que não está dando certo, que é potencializar o Estado penal. E a gente sabe quem são as pessoas que ficam na fila para visitar seus familiares. Na cadeia são mulheres, né? São mulheres pobres, são mulheres negras, né? Quer dizer, embora sejam os homens, a maioria dos encarcerados, a carceramento de mulher está crescendo. Esposas, mas quem é que sofre, vós. né? Quem é que vai ter que trabalhar em dobro para,
sustentar a família e também para sustentar a pessoa dentro do sistema, que a gente sabe que a pessoa sem dinheiro dentro do sistema penal, ela tá ferrada, né? Então tem que ter um dinheiro para conseguir ter um mínimo ali de possibilidade de dignidade, de negociação, porque o Estado, né, não dá nada, né? Então, acho que a gente tem que pensar, né? Não, a gente tá falando de mulher. Falar disso tudo é falar da... Quem é impactada com esse modelo, prioritariamente, são as mães desses jovens que são assassinados. Que estão protagonizando as existências também, né, gente? As mães todas aí organizadas, do luto à luta. Né? Estão também dando... violação e resistência. Eu acho que... Assim... Também as mulheres estão na resistência. Né? Imagina a dor de perder um filho, uma filha, e transformar essa dor em luta. Você imagina o que é esse processo? É muita força, né? Ter que ter muita força para transformar a luta em luta, e muita coragem. E assim, esse sentimento de compaixão, sabe? Como é que a gente não pode ter compaixão, gente, com uma pessoa perder um filho? Por aquele filho ser negro e pobre, ele vale menos, é isso? E o que a gente vê, né, nos comentários de internet, dos grandes meios de comunicação, quando acontece uma situação dessa, né, e se expõe a dor da mãe, né, se fala assim, ninguém mandou produzir bandido, por que não cuidou do seu filho? Quer dizer, é isso a resposta que a sociedade tem. E não bota nem o nome da mãe, né? Muitas vezes mãe de menor, jovem assassinado. Mãe de menor. Não tem nome, não tem nome, impressionante. A gente está vendo situação muito difícil, mas a pulsão de vida tá maior que a pulsão de morte, Diz muito né? sobre que feminismo eu acho que a gente tem que reivindicar, né? Gente, porque esse papinho de que feminista nasceu depois que as mulheres, depois da Segunda Guerra, foram pro mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mulher negra, o trabalho sempre esteve na vida da mulher sempre negra, como exploração, então, como escravidão. É aprender muito com as lutas e resistências. E eu acho que o nosso programa dará muito o que falar, mano. Olha, então, você que está aí assistindo a gente, aguardem os próximos capítulos com convidadas incríveis. A próxima Mana. Adorei, gente. Mana, discutindo a cidade numa perspectiva feminista. Uma cachaçinha. Para que a gente possa juntar, assim, né? Nos juntar cada vez mais e resistir aí na força. Isso aí. Que todas temos. É isso, resistência. Vamos continuar o papo no bar. Vamos conseguir.